Presta bem atenção no que eu vou te falar. Toda vez em que você se afastar de Deus, você vai fazer alguma coisa que um dia você vai se arrepender amargamente. Toda vez que você se afastar de Deus, você vai fazer alguma coisa que um dia você já criticou veementemente na vida de outra pessoa. Toda vez que você se afastar da presença de Deus, você vai fazer alguma coisa que um dia você vai olhar no espelho e vai falar: meu Deus, como eu tive a capacidade de fazer isso, ainda mais com essa pessoa que eu amo. Esses tempos atrás eu estava lendo a Bíblia e eu me deparei com a seguinte situação. A palavra de Deus não pede para que a gente sinta a vontade de perdoar, para só então perdoar. Não pede para que a gente sinta a vontade de orar, para só então orar. A palavra de Deus não condiciona a gente sentir vontade de fazer o que é certo, para só então agir de forma correta. Então, eu cheguei e falei assim: beleza, Deus, se o Senhor pede pra gente, né, pra gente não esperar sentir vontade de agir de forma certa, para fazer o que é certo, então como que eu mudo isso? Por que que eu sinto tanta dificuldade? E eu me deparei com Gálatas, capítulo 5, que fica aí, né, a dica da leitura de hoje para você. Lá vai estar falando os frutos da carne, que é a imoralidade sexual, a idolatria, os acessos de raiva, a ira, o rancor, o descontrole, né, traição, mentira. Esses são os frutos da carne, que são situações, que são vontades que o nosso próprio corpo tem vontade de fazer naturalmente. Logo em seguida fala o quê? Os frutos do Espírito Santo, que é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, entre outros. Então, todas as vezes que a gente se afasta de Deus, os frutos da carne vai gritar, que é o quê? A mentira, traição, acessos de raiva, né? Idolatria, imoralidade sexual. Mas todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, aí ele nos concede os frutos do Espírito Santo, que são os atributos de quem se aproxima dele. Então, o recado de Deus para a tua vida é o seguinte: só cai no precipício quem anda na beira do precipício. Só cai em pecado quem flerta com o pecado. Sabe aquele pecado acariciado? Sabe aquele problema? Aquele vício? Que você fica falando assim: ah, mas é só hoje. Ah, mas é só dessa vez. Não, mas vai ser só um pouquinho, não vai ter problema nenhum. Para com isso. Deus quer tirar isso do teu coração. Entenda. Por mais que Deus não peça para a gente sentir vontade de fazer o que é certo, para só então agir de forma correta, você precisa entender que quanto menos vontade você tem de agir de forma correta, mais o teu coração está sujo. Como que você conserta isso? Leia Gálatas capítulo 5. Você vai ver os frutos da carne e os frutos do Espírito Santo. E peça para Deus ajuda, para que Ele tire do seu coração os frutos da carne e deposite em você com abundância os frutos do Espírito Santo. Reflita sobre isso e até o próximo vídeo.